Paz do Senhor, povo de Deus, espero que vocês estejam bem, espero que seja tudo de acordo com a vontade de Deus nas vossas vidas. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia, para falar da palavra do Senhor novamente. Hoje a gente vai falar sobre 1 Samuel, capítulo 7, 1 Samuel, capítulo 8. Ontem a gente falou sobre 1 Samuel capítulo 7, do versículo 7 ao 17. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8 inteiro. Se você quiser pular a introdução de eu lendo aqui, você pode ficar à vontade. Se você quiser me acompanhar lendo também, você também pode ficar à vontade. E vamos fazer a leitura. Os israelitas pedem um rei e Deus concede. Só avisando aqui, meus irmãos, que no vídeo passado eu falei que a minha versão dessa Bíblia aqui, do Jubileu de Prata, 25 anos, presente maravilhoso que eu recebi de um irmão da igreja Assembleia de Deus Ministério Nova Vida, era da versão Almeida Fiel, eu estava errado. É a ARC, é a Almeida Revisada e Corrigida. Se eu tiver errado, me perdoe. Mas, enfim, não vai ser algo que vai mudar muito aqui o nosso objetivo, não. Vamos lá? E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitados a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Conforme todas as obras que fez desde o dia que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e outros deuses serviram. Assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem sua cega, e façam as armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus criados. Vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e também aos seus criados. Também a vossos criados e as vossas criadas, e vossos melhores jovens, e vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servirei de criados. Então, naquele dia, clamarei por causa do vosso rei, que vos houver escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá um rei sobre nós, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do Senhor, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constituí-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Pessoal, eu tenho muita coisa para falar aqui. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu peço que vocês prestem atenção. Se você estiver fazendo outra coisa e quiser escutar esse vídeo enquanto faz outra coisa, também não tem problema. Mas vamos lá.
Na verdade, eu ia falar que Samuel foi o último juiz de Israel, mas eu estava errado, porque os seus filhos foram os últimos juízes que habitaram em Israel, que logo após veio Saul, o primeiro rei de Israel. O que está acontecendo aqui, pessoal? Depois daquele susto contra os filisteus, uma raça de gigantes, quer dizer, não composta por gigantes apenas, mas por homens fortes, depois desse susto de Israel, o povo de Israel pensou o seguinte: cara, a gente precisa ter reis, porque os filisteus têm rei, os povos que a gente derrotou, tudo tem rei, e olha como eles são poderosos, olha como eles são fortes. Então, o que o povo de Israel queria era um rei, mais como modinha ali, era como se fosse uma modinha da época, sabe? E Israel queria ter um rei, queria ter um rei. Samuel, um homem cheio do Espírito Santo, assim que escutou essa ideia do povo de Israel de querer ter rei, já logo pensou, cara, isso aí não vai dar certo. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é justamente esse. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, e deixando bem claro que isso é um dever, está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, se eu estiver errado, me perdoem, mas está lá, que estar cheio do Espírito Santo é uma ordenança de Deus, e quando você não está cheio do Espírito Santo, você está em pecado. Então, Samuel, sendo muito crente, estava cheio do Espírito Santo, e assim que ele ouviu essa ideia torta, ele já, opa, isso aí vai dar errado. Já fica o primeiro ensinamento para nós nessa tarde. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas a hora que eu estou gravando é à tarde. Estar cheio do Espírito Santo vai te livrar de muitos problemas mesmo. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, nós estamos sensíveis à voz de Deus. E quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, nós conseguimos caminhar naquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, se alguém vir te oferecer um prato, uma proposta, alguma coisa, você já vai, o Espírito Santo já vai falar para você, olha, isso aí não me agrada disso aí. Não tenho paz com isso aí. Isso aí eu não estou nisso aí. E a gente não toma essa decisão. E nós andamos em cima daquilo que Deus quer para a nossa vida. E como estar cheio do Espírito Santo? Como viver no Espírito? Isso é papo para outro vídeo, se vocês quiserem, eu faço. Mas, resumidamente, você tem que estar saturado da palavra, ou seja, você tem que se alimentar disso aqui, você não pode ficar sem isso aqui, você tem que ler isso aqui diariamente. Você deve jejuar com frequência, seja por 1, 2, 3, 4 horas, não importa. Você deve jejuar, você deve estar saturado da palavra, você deve orar, você deve congregar, você tem que alimentar o seu espírito. E aí você vai estar cheio do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto de hoje. Seja cheio do Espírito Santo. Porque isso vai te livrar de muita emboscada do inimigo. Samuel falou, isso aí não vai dar certo, galera. Essa ideia não é uma ideia boa. Só que o povo bateu na mesma tecla. E o que Samuel fez? Ele fez algo que todo crente devia fazer e que a gente não faz. Antes de tomar uma decisão, ele buscou a Deus. E só agiu depois que Deus respondeu ele. É assim que tem que ser, meus irmãos. Você tem um problema? É urgente? Ore. Ah, mas só que eu tenho que dar uma resposta para fulano de tal daqui a meia hora. Ore por 29 minutos, então. Ah, mas eu tenho que dar é urgente daqui a 10 minutos. Ore por 5 minutos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor já sabe o que a gente vai pedir antes mesmo da nossa boca se abrir. Então por que a gente está preocupado com o tempo? Não é o tempo que faz uma oração de qualidade. Você pode começar uma oração na hora que você acorda e terminar ela na hora que você dorme sem falar uma palavra. Quem te disse que a oração se resume ao que você fala? O que você sente, o que você pensa já pode ser contado como uma oração sem você nem sequer saber que você pode estar orando. Então, assim, antes de qualquer coisa, ore. Antes de mais nada, ore. Antes de tudo que você for fazer, ore. Pergunte ao Senhor o que Ele acha do que você está fazendo. Deixa Deus tomar o controle da sua vida. Não seja como Israel foi nesse ponto. Mas o povo de Israel não queria orar, eles não queriam saber disso. E quando Samuel foi buscar o Senhor e o Senhor respondeu ele, né?
Ele disse aqui que o povo quer rei porque o povo não confia. Olha que forte isso, né? O Senhor fala a Samuel: Samuel, o povo quer rei porque o povo não confia. O povo quer rei porque eles não confiam em mim. Porque eles não conseguem entregar sua vida a mim para eu cuidar deles, para eu ser o rei deles. Eles não conseguem, Samuel, e é por isso que eles querem rei. E a gente não consegue fazer um paralelo com a nossa vida? Em meio a tudo isso que a gente passa? Quantos de nós não queremos reis que não são o Senhor? Quantos de nós queremos buscar nossa segurança, nossa estabilidade no dinheiro, na nossa profissão, na nossa inteligência, naquilo que a gente acha que somos capazes de fazer, na força do nosso braço, na nossa expertise, no nosso diploma, na nossa faculdade, no nosso futuro. E deixamos de acreditar na pedra angular da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Deus está dizendo para nós nessa passagem. Por que a gente busca sempre confiar naquilo que a gente é capaz de fazer, meus irmãos? Não fica claro lendo a Bíblia que Israel só vencia as batalhas, o povo só prosperava quando Deus era com eles? Mas a gente insiste, nós insistimos, irmãos, em continuar confiando naquilo que a gente é capaz de fazer. E por isso queremos reis. Porque os reis são a representação daquilo que a gente é capaz. É a representação do homem. A gente para de confiar em Deus e passa a botar a expectativa no homem. E às vezes esse homem é uma figura política, às vezes um influenciador e às vezes nós mesmos. Seja como for, nós não queremos buscar a Deus e essa é a verdade. Não queremos confiar no Senhor. Nós queremos reis para a nossa vida. E claro que isso não deu certo, porque se você continuar a leitura, você vai ver que Deus fala para Samuel dizer para o povo que essa vai ser uma péssima ideia e os perigos de confiar em si mesmo e confiar em reis. E a gente sabe o desfecho dessa história, que é, bom, Saul não foi um exímio rei, fez muita coisa errada, fez algumas coisas boas, mas muita coisa errada. O povo de Israel sofreu muito na mão de Saul, e Deus, na sua infinita misericórdia, levanta um homem segundo o coração dele, que foi Davi, um grande homem de Deus que guiou o povo no caminho certo. Então, mesmo nos nossos erros, o Senhor ainda tem a paciência de nos ajudar. Esse Deus é maravilhoso. O Deus que a gente serve, ele é maravilhoso, irmãos. E hoje fica aqui essa lição para nós. Em 1 Samuel, capítulo 8, fica essa lição pra gente. Você está confiando em Deus ou você está confiando nos reis? Você prefere qual? Se hoje Deus estendesse a mão para você e falasse que você pode confiar nos reis, tá, você consegue enxergá-los, você consegue prevê-los, você consegue... você tem mais facilidade para confiar neles porque você consegue ver, você está vendo, ou você confia em Deus, que nem sempre você consegue olhar com os olhos humanos, que você tem que depender da sua fé e que você tem que confiar que ele vai te ajudar. Aquela famosa frase, você bota o pé que Deus coloca o chão. Qual que você escolheria hoje? Eu acho que todos nós deveríamos fazer essa pergunta.